Fala pessoal do curso militar, tranquilo? Bem pessoal, aqui é o monitor Gustavo. A gente vai estar resolvendo aí hoje a lista de radiciação, beleza? Vamos estar trabalhando com raiz aí, aprender como é que a gente faz isso com bastante calma. Vamos começar do exercício 1 aí. O exercício 1 pede para a gente calcular essa série de raízes aqui. Bem pessoal, vamos lá. Na letra A, ele quer calcular a raiz quadrada de 169. Bem pessoal, a raiz quadrada de 169, né? Toda vez que você tiver uma raiz de índice par, por exemplo, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, esse resultado, pessoal, tem que ser sempre positivo, beleza? Então, raiz de 169 a gente já sabe que vai ser um número positivo. Tá. Agora, pessoal, se a gente quer saber a raiz quadrada de 69, o que a gente está procurando? A gente está procurando que número que a gente vai elevar ao quadrado, e esse número, quando a gente elevar ao quadrado, vai dar 169, beleza? Isso que é a raiz quadrada de 169. Aí você vai começar a procurar. Por exemplo, você vai olhar, pô, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, é 25. Opa, não é esse então. Você vai começar a procurar. Aí vamos testar, por exemplo, sei lá, o 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vale 10 vezes 10, que é 100. Opa, para chegar em 169 a gente tem que aumentar ainda. Tá, então vamos pegar 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144. Opa, tá chegando perto. Então vamos testar o 13 ao quadrado. 13 ao quadrado você vai fazer a conta, 13 vezes 13, que vai dar 169. Ok, pessoal? Então, a raiz quadrada de 169, pessoal, é o 13. Por quê? Porque 13, quando a gente eleva ao quadrado, dá 169, beleza? Você poderia me perguntar também que menos 13 elevado ao quadrado também dá 169. Então, por que a gente não fala que a raiz de 169 é menos 13? Não. A raiz de número, pessoal, quando esse número, com a raiz de número, quando a raiz for de índice par, é sempre positiva. Então a raiz de 169 é 13 e não mais ou menos 13, beleza? Então a raiz de 169, a gente buscou esse número, que quando a gente pega esse número que é o 13 e eleva ao quadrado, dá 169. Tranquilo, pessoal? Tá, vamos para a letra B. Na letra B, ele quer saber a raiz cúbica de 512. Então, pessoal, eu quero saber que número que quando eu levo ao cubo, ele dá 512, beleza? Então a gente vai começar a procurar números que elevado ao cubo dão 512, perdão. Ó, 3 ao cubo, pessoal, vamos começar já do 3. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. 4 ao cubo, pessoal, é 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Opa, tá longe ainda, né? Vamos aumentar mais um pouco? Por exemplo, vamos pegar 6 elevado ao cubo. 6 elevado ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6, certo? A gente sabe, pessoal, que 6 vezes 6 é 36, ok? 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 6, pessoal, vai dar 216. Opa, tá longe ainda, então a gente pode aumentar. Vamos ver, por exemplo, 8 ao cubo? 8 ao cubo é 8 vezes 8 vezes 8. Então, 8 vezes 8, pessoal, a gente sabe que dá 64, ok? Agora, 64 vezes 8 vai dar 512. Opa, achei. Achei um número que é elevado ao cubo dá 512, beleza, pessoal? Então, a raiz cúbica de 512 é 8, certo? Porque 8 elevado ao cubo vai dar 512. Tranquilo, pessoal? Tá. Agora vamos para a letra C. A letra C, que é a raiz quarta de 1 sobre 16. Bem, pessoal, quando nós tivermos uma raiz quadrada de uma fração, a gente pode calcular a raiz do numerador, essa raiz desse mesmo índice, ou seja, a raiz quarta de 1 sobre 16 é a raiz quarta de 1, raiz quarta do numerador, dividido pela raiz quarta do denominador. Ok, pessoal? Então vai dar raiz quarta de 1 dividido por raiz quarta de 16. Bem, pessoal, raiz de qualquer índice de 1, seja ele qual for, raiz quinta de 1, raiz sexta de 1, raiz, sei lá, vigésima de 1, é sempre 1, certo? Por que é sempre 1, Gustavo? Porque se eu pegar esse 1 e elevar a quarta, vai dar 1. Se eu quiser saber raiz quinta de 1, vai ser 1, porque 1 elevado à quinta vai dar 1. Beleza? Então, raiz de qualquer índice, pessoal, de 1 é sempre 1. Beleza? Então, vai ficar 1 sobre a raiz quarta de 16. Bem, pessoal, raiz quarta de 16, eu estou procurando, então, um número que é elevado à quarta dá 16. Então, ó, 1 à quarta, a gente sabe que é 1, certo? 1 elevado a qualquer expoente é 1. Agora, vamos ver 2 à quarta? 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Agora, ó,
2 vezes 2 dá 8. Perdão, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2 dá 16. Opa, então eu sei que 2 elevado à quarta dá 16. Beleza? Então o número que é raiz quarta de 16 é o 2. Por quê? Porque 2, quando a gente eleva à quarta, ele dá 16. Então, resultado da letra C é 1 dividido por 2, beleza? É meio. Agora, vamos calcular a raiz quadrada de 0,25. Bem, pessoal, o bizu para a gente calcular uma raiz quadrada de um número que tem vírgula é o seguinte. É a gente pegar esse número que tem vírgula, por exemplo, 0,25, e passar ele para formato de fração. Tá, como é que eu faço isso? Como é que eu pego um número com vírgula e passo ele para fração? Por exemplo, como é que eu vou pegar esse 0,25 e passar ele para fração? Bem, pessoal, para passar um número com vírgula para fração é bem tranquilo. Primeiro passo é você apagar a vírgula. Apaga a vírgula. Qual o número que sobra? Sobra 0,25. Apaga a vírgula, mas lembra onde ela estava? A vírgula estava aqui. Então, pessoal, esse 0,25 é 0,25 dividido por alguém. Esse alguém, pessoal, vai ser sempre 1 seguido de alguns zeros. Alguns zeros aqui. A quantidade de zeros que vai ter aqui embaixo, pessoal, vai ser exatamente igual à quantidade de números que tem após a vírgula. Tá, como assim? Tá aqui a nossa vírgula. Quantos números a gente tem após a vírgula aqui, ó? À direita da vírgula, nós temos um número, 2 números. Nós não temos 2 números, então aqui embaixo dessa fração a gente vai ter 2 zeros, ok? Então vai ficar 0,25 dividido por 100. Ou seja, 0,25 é 0,25 dividido por 100. Só que 0,25, pessoal, um zero à esquerda, né? Quando a gente fala que uma pessoa é um zero à esquerda, é que não significa de nada. Então, 0,25 é a mesma coisa que 25, beleza? Então, 0,25 é 25 sobre 100, beleza? Então, o que a gente está querendo calcular na letra D é a raiz quadrada de 25 dividido por 100, ok? Agora, pessoal, a raiz quadrada de uma fração, como é que a gente faz? A gente acabou de fazer em cima, né? Raiz de qualquer índice de uma fração é o quê? É a raiz do de cima dividido pela raiz do de baixo. Beleza? Agora, pessoal, a raiz quadrada de 25 é o quê? A gente está procurando que número que é elevado ao quadrado dá 25. Que a gente já viu aqui, ó. A gente viu que 5, quando a gente eleva ao quadrado, é 25. Então, a raiz de 25 é 5. Beleza, pessoal? Lembrando aí, ó, raiz de índice par, o resultado é sempre positivo. Raiz de 100, pessoal, que número que é elevado ao quadrado dá 100? 10, né? Quando a gente pega 10 e eleva ao quadrado, dá 100. Ou seja, a raiz de 100 é 10, ok? Então, a letra D dá 5 dividido por 10. Só que acontece, né, pessoal? Essa fração, 5 dividido por 10, não está no formato irredutível. Não está no formato dela mais reduzido. Por quê? Nós temos um número em cima e embaixo em que a gente pode simplificar. Por exemplo, o 10, pessoal, é um múltiplo de 5. Né? Então, o que a gente pode fazer para simplificar essa fração? A gente pode pegar e dividir por 5 em cima e embaixo. A gente não está alterando a fração, beleza? A gente só está simplificando ela. Agora, 5 dividido por 5, a gente sabe que dá 1. E 10 dividido por 5 dá o quê? Dá 2, beleza? Então, o gabarito aqui da letra D é o quê? É 1 dividido por 2, é meio, beleza? Agora vamos para a letra E, pessoal. Na letra E nós temos raiz cúbica de 0,125. Qual é o bizu para a gente calcular uma raiz de um número com vírgula? É pegar esse número com vírgula, 0,125, e passar ele para o formato de fração. Como é que a gente faz isso? Primeiro passo é você apagar a vírgula. Apaga a vírgula, o que sobra? 0,125. Só que não esquece onde a vírgula estava. A vírgula estava aqui. Então, esse número 0,125 é 0,125 dividido por 1 seguido de alguns zeros. Tá, quantos zeros vai ser aqui? A quantidade de zeros, pessoal, vai ser a quantidade de números que tem após a vírgula, à direita da vírgula aqui. Nós temos um número, nós temos 2 números, nós temos 3 números após a vírgula. Então, nós vamos ter 1, 2, 3 zeros. Beleza? Lembrando que 0 à esquerda do 125, né? Um 0 à esquerda não interfere em nada. Então, vai ficar 125 dividido por 1000. Ok, pessoal? Bem, olha só. Essa fração também, pessoal, não está no formato reduzido, né? Não está no formato simplificado dela. Né? Formato que a gente chama de irredutível, que não dá mais para reduzir. Essa fração, pessoal, dá para a gente reduzir, dá para a gente simplificar ela. Por quê? Porque o de baixo, o 1000, é o múltiplo de 125. Né? 1000 é 8 vezes 125. Ou seja, a gente pode pegar e dividir por 125 em cima
e dividir por 125 embaixo. Agora, 125 dividido por 125, pessoal, dá 1, certo? Qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1. Agora, 1000 dividido por 125, você vai lá, arma a continha e vai ver que dá 8. Porque 8 vezes 125, pessoal, dá 1000, ok? Então, nós temos que esse 0,125 é 1 dividido por 8, ok? Então, pessoal, o que a gente está querendo calcular é o quê? Deixa eu botar mais para cá. Nós estamos querendo calcular a raiz cúbica de 1 dividido por 8. Agora, como é que a gente calcula uma raiz de uma fração mesmo, pessoal? É a raiz do mesmo índice, né? Se a raiz cúbica é a raiz cúbica do de cima, que é o numerador, dividido pela raiz cúbica do de baixo, que é o denominador, beleza? O que eu falei para vocês? Raiz de qualquer índice de 1 é sempre 1. Dividido por raiz cúbica de 8. O que é raiz cúbica de 8? Eu estou me perguntando que número que elevado ao cubo dá 8. Aí você vai lá, 1 ao cubo é sempre 1. 1 elevado a qualquer expoente é 1. 2 ao cubo, pessoal, você vai ver que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Opa, então de fato, 2 ao cubo é 8. Então, a raiz cúbica de 8, pessoal, é 2. Por quê? Porque quando a gente pega 2 e eleva ao cubo, vai dar 8, beleza? Então o resultado também dá o meio. Tranquilo? Agora vamos para a letra F. A letra F pede para a gente calcular a raiz quinta de 100 mil. Bem, quando a gente tiver esses números, pessoal, que são 1 seguido de vários zeros, por exemplo, 1000, 10.000, 100, 200, perdão, 200 não, 100, 1000, 10.000, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões, não, 20 milhões não. Quando a gente tiver esses números, pessoal, que é 1 seguido de vários zeros, né? Por exemplo, 10, 100, 1000, 10.000, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, que é 1 só com vários zeros. O bizu, pessoal, para a gente resolver isso, é olhar isso aqui como uma potência de 10. Como assim? Esse número aqui, pessoal, esse 100 mil é 10 elevado a alguém. Esse 100 mil é 10 elevado a alguém. Tá, e é 10 elevado a quanto? Para você descobrir quanto é, né, 10 elevado a quanto é esse 100 mil, é fácil, pessoal. Você só contar a quantidade de zeros. Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Não tem 5 zeros? Então, 100 mil é 10 elevado a quinta. Beleza, pessoal? Então, a raiz quinta, né? A gente está querendo calcular, então, a raiz quinta do número que é 10 elevado a quinta, certo? Porque 100 mil é 10 elevado a quinta. Deixa eu só botar um outro exemplo aqui, ó. 1000. Como é que eu vou botar 1000 em potência de 10? 1000 é 10 elevado a alguma coisa. Tá. 10 elevado a quanto? Não tem 1, 2, 3 zeros? Então é 10 elevado a 3. Beleza? Então, pessoal, nós teremos que calcular a raiz quinta de 10 elevado a quinta. Bem, pessoal, quando nós quisermos calcular a raiz de um índice, de um número elevado a esse índice, raiz quinta de 10 a quinta, raiz quadrada de 10 ao quadrado, por exemplo, raiz cúbica de 10 ao cubo, a gente pode cancelar, pessoal, essa raiz que tem esse mesmo índice com esse expoente. E o resultado disso, pessoal, vai ser só o número que está lá dentro, que é o 10. Beleza? Tranquilo? Então, raiz quinta de 10 elevado a quinta é 10. Tranquilo? Bem, pessoal, essa foi a questão 1 aí. Questão 2, pessoal. Questão 2 para a gente calcular essas raízes aqui. Bem, vamos começar da letra A. Letra A pede para a gente calcular a raiz quarta de 256 vezes a raiz quadrada, e dentro dessa raiz quadrada nós temos 25 menos 16. Bem, pessoal, vamos lá. Olha só. A raiz quarta de 256 é o quê? A gente está procurando um número que é elevado à quarta da 256, certo? Aí você vai começar a pensar, pô, 1 à quarta eu sei que é 1. Tá, então não cheguei. 2 à quarta eu sei que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, né? Que vai dar 16. Pô, tô longe ainda. 3 à quarta, pessoal, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Que você, quando você fizer as contas, vai dar 81. Agora, pessoal, 4 elevado à quarta é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, a gente sabe que dá 16, certo? Quando a gente pega esse 16 aqui com o resultado dessas duas primeiras 4 multiplicadas, a gente multiplica por 4 de novo, vai ficar 16 vezes 4, que dá 64. Agora, quando a gente pega o produto desses três primeiros, que é 64, e multiplica por 4, a gente vai ter 256. Beleza, pessoal? Então, o número
que é a raiz quarta de 256, é o quê? É 4. Porque quando a gente pega o 4 e eleva a quarta, isso dá 256, beleza? Então, a letra A, nós vamos ter 4 vezes a raiz quadrada de 25 menos 16. Agora, pessoal, 25 menos 16 é 9. Na hora que você fizer a conta, 25 menos 16 é 9. Beleza? Toma cuidado aqui, né? Raiz quadrada de 25 menos 16, a gente tem que fazer primeiro esse 25 menos 16 dentro da raiz. Beleza? Tá, tranquilo, pessoal. Agora, a raiz quadrada de 9 é o quê? A gente está procurando que número que a gente eleva ao quadrado e dá 9, certo? Esse número, pessoal, é o quê? É 3, certo? Porque quando a gente pega o 3 e eleva ao quadrado, ou seja, a gente pega o 3 e multiplica por ele mesmo, 3 vezes 3 vai dar 9, beleza? Então, ó, na letra A, nós vamos ter o 4, que multiplica qual o resultado da raiz de 9? É 3. Ou seja, 4 vezes 3 vai dar 12, tranquilo? Então, a letra A está resolvida. Agora, vamos calcular a letra B? Na letra B, ele pede para a gente calcular a raiz cúbica de quem? De 1 mais a raiz quadrada de 49. Vamos pensar primeiro, pessoal, nessa raiz quadrada de 49? Raiz quadrada de 49, pessoal, a gente está se perguntando o quê? Pô, qual é o número que é elevado ao quadrado da 49, certo? Aí você vai lá testar. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 2, perdão, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, aí tu vai lá, pô, 6 ao quadrado dá 36 e 7 ao quadrado, pessoal. 7 ao quadrado é o quê? É 7 vezes 7, certo? 7 vezes 7 é 49, ok? Então, pessoal, a raiz quadrada de 49 é o quê? É 7, beleza? Então, o que a gente está querendo calcular é raiz cúbica de 1 mais 7, ok? Que é a raiz cúbica de 1 mais 7 é 8. Ou seja, a raiz cúbica de 8, beleza? Raiz cúbica de 8, pessoal, qual é a pergunta que a gente tem que se fazer? Que número que elevado ao cubo dá 8, né? Agora, pessoal, você vai lá e testa. 1 ao cubo é 1. Agora você vai ver que 2, quando a gente pega o 2 e eleva ao cubo, dá 8. Então, a raiz cúbica de 8, pessoal, é 2. Por quê? Porque quando a gente pega o 2 e eleva ao cubo, multiplica por ele mesmo 3 vezes, vai dar 8. Beleza? Então, está resolvida a letra B. Agora vamos para a letra C. A letra C, ele pede a raiz cúbica de 1000 menos a raiz sexta de 64, ok? E tudo isso elevado ao quadrado, certo? Bem, pessoal, vamos começar fazendo as raízes primeiro. Olha só. Lembra que eu falei para vocês que todo número que tiver 1 seguido de vários zeros, a gente pode botar ele em uma potência de 10? Lembra? Falei isso para vocês na questão anterior. Então, 1000 pode ser escrito como 10 elevado a alguém. Tá, quem é esse alguém? Esse alguém aqui é a quantidade de zeros que o 1000 tem. Não tem 1, 2, 3 zeros? Então, 1000 é 10 elevado a 3. Beleza, pessoal? Então, o que a gente está querendo calcular é a raiz cúbica. Raiz cúbica de 10 ao cubo. Beleza? Menos a raiz sexta de 64. Beleza? Agora, pessoal, a raiz sexta de 64, a gente está se perguntando que número que elevado a sexta dá 64. Beleza? Será que tem algum número que elevado a sexta dá 64? Aí você vai lá, 1 a sexta você sabe que é 1. Agora, quem vai ser 2 a sexta, pessoal? 2 a sexta vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32 e 32 vezes 2 dá 64. Opa, então eu sei que 2 elevado a sexta é 64, beleza? Então a raiz sexta, pessoal, de 64, ou seja, a pergunta que isso aqui está fazendo é que número que elevado a sexta é 64? A gente sabe que é 2. Agora, pessoal, lembra que eu falei para vocês na última questão? Quando a gente tiver a raiz de um índice e dentro dessa raiz tem um número elevado a esse mesmo índice, ó, raiz cúbica de 10 ao cubo, a gente pode cortar o índice dessa raiz com esse expoente, beleza? Então a gente corta esse raiz cúbica com esse cubo, vai sobrar só 10, beleza? Então vai ficar 10 menos 2, que é 8, ok? Só que lembra, pessoal, que isso aqui está dentro da raiz, tá dentro de um parênteses que está elevado ao quadrado, né? Então é isso aqui ao quadrado, que vai ficar 10 menos 8 elevado ao quadrado, 10 menos 2 elevado ao quadrado, que é 8 elevado ao quadrado. Agora, quanto vale 8 elevado ao quadrado? É 8 vezes 8, que é 64. Beleza, pessoal? Então está resolvida aqui a letra C, beleza? Então questão 2 foi. Questão 3, pessoal. Calcule o valor de. Nós temos alguns números, pessoal, elevado a uma fração. Bem,
vamos lembrar como é que a gente faz um número elevado a uma fração? Bem, vamos começar do exemplo da letra A. Letra A pede para a gente calcular 27 elevado a 1/3. Bem, pessoal, todo número elevado a uma fração, pessoal, vai ser uma raiz. Tá, vai ser uma raiz, então. Todo número elevado a uma fração vai ser uma raiz. Tá, raiz de quem, Gustavo? Raiz de qual índice de quem? Bem, vai ser sempre uma raiz desse número que você está levando essa fração. Tá, então 27 elevado a 1/3 vai ser raiz de 27? É. Mas raiz o quê? Bem, pessoal, agora a gente vai começar a botar o índice e o expoente que o 27 vai estar elevado. Como assim? Ó, não é 27 elevado a 1/3? Então a gente já sabe que é raiz de 27. Raiz de algum índice de 27 elevado a algum expoente. O índice, pessoal, da raiz vai ser o denominador dessa fração. Então, se o denominador é 3, o 3 vai entrar aqui como índice da raiz. Então, é raiz cúbica de 27 elevado a... O numerador dessa fração, pessoal, que é 1, vai entrar elevando o 27. Beleza? Então, a raiz cúbica... Perdão, 27 elevado a 1/3, pessoal, vai ser a raiz cúbica de 27 elevado a 1. Só que todo número elevado a 1, pessoal, é igual a ele mesmo. Então, 27 elevado a 1 vai ser 27. Beleza? Então, a raiz 27 elevado a 1/3, pessoal, é a raiz cúbica de 27. Beleza? Vamos fazer aqui esse 256 elevado a meio para a gente relembrar como é que a gente faz isso aqui. Ó, se eu tenho um número elevado a uma fração, eu já sei que vai ser uma raiz. Vai ser uma raiz desse número aqui que está sendo elevado a uma fração. Então, vai ser raiz do 256. Agora, eu vou botar o índice e o expoente em que o 256 está elevado. Pessoal, o índice dessa raiz vai ser o denominador, ou seja, o cara de baixo dessa fração. Então, o 2 que está aqui embaixo vai vir para cá. Então, vai ser raiz quadrada de 256. E raiz quadrada de 256 elevado a alguém. E esse expoente, pessoal, em que o 256 vai ser elevado, vai ser o numerador dessa fração. O numerador dessa fração vai ser 1. Então, pessoal, 256 elevado a meio é a raiz quadrada de 256 elevado a 1. Então, vai ser a raiz de índice 2 de 256 elevado a 1. Só que todo número elevado a 1 é igual ao quê? É igual a ele mesmo. Então, a gente pode botar o 256 aqui. Beleza? Então, vai ficar a raiz quadrada de 256. Só que acontece, pessoal, quando a gente tem raiz quadrada, a gente não necessariamente tem que botar o índice aqui 2. A gente só pode omitir o índice. Beleza? Então, raiz quadrada de 256, a gente pode omitir o índice. Beleza? Então, 256 elevado a meio é o que, pessoal? É raiz quadrada de 256. Beleza, agora vamos para a letra C, né? Agora, eu esqueci de resolver aqui, né, pessoal? Quem é a raiz cúbica de 27, né? Qual é a pergunta que a gente tem que se fazer? Que número que elevado ao cubo dá 27? Aí você vai lá. 1 ao cubo é 1. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, é 8. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Beleza? Então, o número que elevado ao cubo dá 27 é 3. Beleza, pessoal? Então, a raiz cúbica de 27 vale 3. Agora, ó, mesma coisa aqui. Nós queremos saber que número que elevado ao quadrado, certo? A raiz quadrada de 256. A pergunta é, que número que elevado ao quadrado é 256? Aí você vai lá testar. Pô, eu sei que 10 ao quadrado é 100. Então, é maior que 10. Tá, vamos testar então o 12. 12 ao quadrado, eu sei que é 144. É 12 vezes 12. Tá, então tá maior ainda, né? Vamos testar, por exemplo, então, o 16. 16 ao quadrado é 16 vezes 16. Aí você vai lá, arma a continha, vê que 16 vezes 16, de fato é 256. Beleza, pessoal? Então, a raiz quadrada de 256, ou seja, que número que elevado ao quadrado dá 256 é o 16. Tranquilo? Então tá aqui o 16. Beleza, pessoal, vamos continuar aqui da letra C. Na letra C, ele quer saber 32 elevado a 1/5. Bem, como é que a gente pega um número e eleva uma fração? Primeira coisa é, um número elevado a uma fração, a gente já sabe que vai dar uma raiz. Vai dar uma raiz de índice o quê? Quem entra no índice é o denominador da fração, então esse 5 entra no índice. Vai ser uma raiz do número que está sendo elevado à fração, 32, elevado a um certo expoente. Esse expoente vai ser o numerador, ou seja, o cara de cima da fração. Então vai ficar a raiz quinta de 32 elevado a 1. Raiz quinta de 32 elevado a 1, pessoal, é raiz quinta de quê?
32 elevado a 1 é 32, beleza? Então, voltando à pergunta aqui, qual é o número que elevado à quinta vai dar 32, pessoal? Aí você tem que ir lá, 1 à quinta é 1, 2 à quinta, vamos ver quanto vale 2 à quinta? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 2 vezes 2 dá 4, que vezes 2 dá 8, que vezes 2 dá 16, que vezes 2 dá 32, beleza? Então, de fato, a gente vê que 2 à quinta, pessoal, é 32. Então, raiz quinta de 32 é 2. Por quê? Porque quando a gente pega o 2 e eleva a quinta, dá 32. Vamos para a letra D, pessoal. 64 elevado a 1/3. Bem, como é que a gente pega um número e eleva uma fração? Um número elevado a uma fração vai dar a raiz desse número. Agora, não é só raiz pura, né? A gente tem que pegar o índice da raiz, que vai ser o denominador da fração, ou seja, esse 3 vem para cá como índice da raiz, que é o denominador da fração vem como índice, e o valor, né, o expoente em que o 64 está elevado, vem aqui do numerador dessa fração. Então vai ficar raiz cúbica de 64 elevado a 1. Né? Então vai ser raiz cúbica, né, de 64 elevado a 1. Só que 64 elevado a 1, pessoal, é 64, né? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Agora, qual é a pergunta que a gente está se fazendo? Que número que elevado ao cubo dá 64? Aí você vai começar a pensar. 1 ao cubo é 1. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 3 ao cubo, a gente achou que é 27. Agora, 4 ao cubo, pessoal, é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, que multiplicado por 4 dá 64, ok? Então, o número que elevado ao cubo dá 64 é o quê? É 4, beleza? Então, a raiz cúbica de 64 vale 4. Vamos agora para a letra E, pessoal. Letra E, nós temos 576 elevado a meio, certo? Então, como é que a gente pega um número e eleva uma fração? Para a gente pegar um número e elevar uma fração, 576 elevado a meio, né, pessoal? Vai ser raiz de 576. A gente não sabe, né, qual o índice e qual o expoente em que o 576 está elevado. O índice, pessoal, vem do denominador dessa fração, ou seja, o 2 entra aqui como o índice da raiz, e o 1 vai elevar o 576. Então, vai ficar raiz quadrada de 576, né? Lembrando que raiz quadrada a gente pode omitir o índice, então vai ficar raiz de 576 elevado a 1, e todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então vai ficar raiz quadrada de 576. Qual é a pergunta que a gente tem que se fazer? Que número que elevado ao quadrado vai dar 576, beleza? Ó, aí você vai começar a fazer, por exemplo, a gente sabe que 10 ao quadrado é 100. Então, pô, com certeza é maior que 100. Perdão, com certeza é maior que 10. Tá, vamos testar então, sei lá, vamos testar o 15 ao quadrado? 15 ao quadrado é 15 vezes 15, você vai lá, arma a continha e vai ver que 15 vezes 15 dá 225. Opa, não é ainda. Vamos aumentar mais? Vamos chegar, por exemplo, sei lá, no 18. 18 ao quadrado vai ser 18 vezes 18, você vai lá, arma a conta e vai ver que 18 ao quadrado é 324. Pô, não é ainda. Vamos testar o 20? Então, 20 ao quadrado, você vai lá, faz a conta, vê que é 20 vezes 20, vai dar 400. Pô, tá longe ainda. Vamos testar então, por exemplo, o 22. 22 ao quadrado, você vai lá, faz as continhas, vê que 22 vezes 22 dá 484. Pô, caraca, tá longe ainda. Vamos testar o 25? 25 ao quadrado, você vai lá, faz as contas, vai ver que é 25 vezes 25, que dá 625. Opa, passou, né? 625 é maior que 576, então eu tenho que voltar um pouco. Então eu volto para o 24. Vou ver que 24 ao quadrado, vou lá, faço a conta de 24 vezes 24, vai dar 576. Opa, achei. Então eu vi que 24 ao quadrado é 576. Beleza, pessoal? Então esse aqui vai ser a abordagem que vocês vão fazer. Beleza? Até achar um número que elevado ao quadrado dê esse 576. Beleza? Tranquilo, pessoal. Então a gente viu que 24 ao quadrado é 576. Então a raiz quadrada de 576 é o quê? É 24, né? O número que elevado ao quadrado a 576 é 24. Beleza? Agora vamos para a letra F, pessoal. Para a letra F, nós queremos saber 0,25 elevado a meio. Bem, pessoal, qual é o bizu que eu dei para vocês que quando você tiver um número com vírgula e quiser elevar a um outro número, né? Qualquer número com vírgula que você quiser elevar, o primeiro passo é você pegar esse número com vírgula e transformar ele para fração. Então, eu vou pegar esse 0,25 e vou botar ele em formato de fração. Como é que eu faço isso? Primeiro passo é você esquecer a vírgula. Você quer botar esse número em forma de fração? Primeiro passo, então, você esquece a vírgula. Esqueci a vírgula. O que sobra?
sobra 0,25. 0,25. Beleza. Agora lembra onde a vírgula estava? A vírgula estava aqui. Então 0,25 é 0,25 dividido por 1 seguido de alguns zeros. Qual vai ser essa quantidade de zeros? A quantidade de zeros aqui vai ser quantos zeros tem, quantos números tem após a vírgula. A vírgula está aqui, à direita da vírgula, né? Após a vírgula nós temos 2 números, então a gente vai ter 2 zeros, ok? Lembrando que zero à esquerda, pessoal, né, não influencia de nada, então a gente pode ignorar esse zero à esquerda. Então, 0,25 é 25 dividido por 100, beleza, pessoal? Então, na letra F, a gente vai calcular 25 dividido por 100 elevado a meio. Agora, como é que a gente pega um número e eleva a uma fração? Não importa se esse número é fração ou não. Eu estou pegando um número e estou elevando uma fração. Como é que eu faço isso? Eu pego a raiz desse número, 25 sobre 100, e o denominador dessa fração, né, desse expoente, que é a fração, vai ser o índice da raiz, e o numerador dessa fração, que é o cara de cima, vai elevar o número que está lá dentro. Beleza? Então vai ficar a raiz quadrada de 25 sobre 100, tudo isso elevado a 1. Né? Então vai ficar a raiz quadrada, a gente pode omitir o índice, não vou botar mais o 2 aqui, porque raiz quadrada a gente pode omitir o índice, de 25 sobre 100 elevado a 1. Agora, pessoal, lembra que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, então vai ficar raiz quadrada de 25 sobre 100. Beleza? Agora, como é que a gente acha uma raiz de uma fração, pessoal? A gente pega a raiz do primeiro, raiz do de cima, e divide pela raiz do de baixo. Ok? Agora, a raiz quadrada de 25, pessoal, é aquela pergunta, né? Que número que é elevado ao quadrado da 25? A gente sabe que é 5, né? Porque 5 ao quadrado dá 25. Pergunta de baixo também é que número que é elevado ao quadrado dá 100? A gente também sabe, né? Que é 10, porque 10 elevado ao quadrado vai dar 100. Então dá 5 sobre 10. Só que 5 sobre 10, pessoal, não é uma fração que não está no seu formato irredutível. A gente pode reduzir essa fração. O que é reduzir essa fração? Como 10 é múltiplo de 5, né? Como embaixo, né, o denominador é múltiplo do numerador, né? Esses dois números são múltiplos, a gente pode pegar e dividir por 5 em cima e dividir por 5 embaixo. Bem, 5 dividido por 5, pessoal, a gente sabe que dá 1. E 10 dividido por 5 dá 2, beleza? Então vai ficar 1 dividido por 2, beleza? Então letra F aí, gabarito é 1 dividido por 2. Tranquilo, pessoal? Então essa foi a questão 3. Questão 4, pessoal. Questão 4, a gente quer calcular o valor de y, né? Y é dado por 1 elevado a 1 quarto, mais 2 vezes 1 elevado a 2 terços, menos 0 elevado a 1 terço, mais 4 elevado a meio, e tudo isso elevado a meio. Bem, pessoal, vamos fazer com calma. Olha só. O valor de y é o quê? É 1 elevado a 1 quarto, mais 2 vezes 1 elevado a 2 terços, menos 0 elevado a 1 terço, mais 4 elevado a meio, tudo isso elevado a meio. Beleza, pessoal? Agora, ó, vamos lá. Vamos fazer por parte. Pessoal, o que é 1 elevado a 1 quarto? Pessoal, grava com você. 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1. Beleza? 1 elevado a qualquer expoente. 1 elevado a 1 quarto, 1 elevado a π, 1 elevado a 77, 1 elevado a 1 milhão, é sempre 1. Beleza? Então, 1 elevado a 1 quarto é sempre 1. Então, esse cara aqui a gente sabe que dá 1. Beleza. Mais 2 vezes. 1 elevado a 2 terços. O que eu acabei de falar? 1 elevado a qualquer coisa, pessoal. Qualquer coisa que seja é 1. Então, vai ficar 2 mais 2 vezes 1 elevado a 2 terços, que é o quê? Quanto vale? Quanto vale? 1 elevado a 2 terços? 1 elevado a 2 terços vale 1. 2 vezes 1. Menos 0 elevado a 1 terço. Pessoal, 0 elevado a qualquer coisa, a não ser que essa coisa seja 0, é 1. Beleza? Então, ó, 0 elevado a 1 terço é 0. 0 elevado a π é 0. E 0 elevado a 1? 0 elevado a 1, a gente vai bater naquela seguinte frase que a gente guardou, né? Que todo número, independente que ele seja elevado a 0, é igual a 1. Beleza? Então, pessoal, 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1. 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1. E 0 elevado a qualquer coisa, desde que seja diferente de 0, vai ser sempre 0. Então, 0 elevado a π, 0. 0 elevado a 1 terço, 0. 0 elevado a 1 milhão, 0. Agora, 0 elevado a 0 é 1. Então, guarda isso aí, pessoal, com você. 0 elevado a 0 é igual a 1. Por quê? Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Beleza. Então,
mais 4 elevado a meio e tudo isso elevado a meio. Bem, pessoal, vamos fazer esse 4 elevado a meio separado? Como é que eu pego um número mesmo e elevo uma fração? Para eu pegar um número e elevar uma fração, eu sei que o resultado vai ser uma raiz que esse número está lá dentro. Então vai ser raiz de algum índice de 4 elevado a alguém. Tá, quem vai ser o índice dessa raiz, pessoal? Vai ser o denominador, ou seja, o cara de baixo dessa fração. Então esse 2 entra aqui. Então 4 elevado a meio é a raiz quadrada de 4 elevado a um numerador, pessoal, dessa fração vai vir aqui para dentro da raiz elevando 4. Então 4 elevado a meio é a raiz quadrada, ou seja, a raiz de índice 2 de 4 elevado a 1. Ok? Só que a raiz quadrada, pessoal, a gente pode omitir o índice. Então vai ficar só raiz quadrada. Quando a gente não bota índice, quer dizer que a gente está falando da raiz quadrada. Beleza? Então raiz quadrada de 4 elevado a 1. Agora, 4 elevado a 1, pessoal, né? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então 4 elevado a 1 é 4. Beleza? Então vai ficar a raiz quadrada de 4. Bem, pessoal, a pergunta que a gente tem que se fazer para a raiz quadrada de 4 é o quê? É que número que elevado ao quadrado vai dar 4. Então, o número que elevado ao quadrado, pessoal, vai dar 4 é 2, né? Porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que vai dar 4, beleza? Então, no lugar de 4 elevado a meio, a gente substitui por 2. Só que nós temos que o y vai ser esse cara aqui, tudo isso elevado a meio, beleza? Então, ó, vamos lá. Então, pessoal, nós temos o que aqui? Ó, nós temos 1 mais 2 vezes 1 menos 0 mais 2, tudo isso elevado a meio. Tá, vamos fazer com calma. Então, quem vai ser meu y? Meu y vai ser 1 mais, quanto é 2 vezes 1? É 2, certo? Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então vai ficar 1 mais 2 menos 0 mais 2, tudo isso elevado a meio. Tá, vamos lá. Pessoal, 1 mais 2 é 3, certo? 1 mais 2 é 3. Agora, 3 menos 0 vai continuar sendo 3, né? Não adianta nada eu somar 0, tirar 0, continua sendo 3. 3 mais 2 vai dar 5, beleza? Então, o meu y é o quê? É 5 elevado a meio, beleza? Agora, como é que eu pego uma fração e elevo um número, pessoal? Perdão, como é que eu pego um número e elevo uma fração? Um número elevado a uma fração, eu sei que vai dar uma raiz. Raiz de índice o quê? Vai dar raiz de índice 2, certo? Porque quem entra no índice é o denominador dessa fração. Então, o 2 vem para cá, como índice dessa raiz. E eu sei que o 5 vai entrar elevado ao numerador. O 5 vai entrar aqui dentro dessa raiz, elevado ao numerador dessa fração, que é 1. Beleza? Então, vai ficar raiz quadrada. Quando a gente tem raiz quadrada, a gente pode omitir o índice de 5 elevado a 1. Só que 5 elevado a 1, pessoal, é 5. Beleza? Então, fica raiz quadrada de 5. Beleza? Então, a resposta aí é que o y é raiz quadrada de 5. Tranquilo, pessoal? Questão 5, pessoal. Calcule o valor de... Então, na questão 5, nós também temos números elevado à fração. Beleza, vamos começar da letra A aqui. Letra A, nós temos 8 elevado a 2/3. Bem, como é que a gente pega o número e eleva uma fração mesmo, pessoal? A gente sabe que o número elevado a uma fração vai dar uma raiz. Uma raiz em que o 8, que é esse número que está elevado a uma fração, vai estar lá dentro dessa raiz. Agora, esse 3, que é o denominador da fração, vai ficar como índice da raiz. Então, esse 3 vai ficar aqui. E esse 2, que é o expoente, esse 2 aqui, que é o numerador, vai vir como expoente para o 8 dentro da raiz. Então, 8 elevado a 2/3, pessoal, é a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Ou seja, é a raiz cúbica de 64. Beleza? Raiz cúbica de 64, pessoal, qual é a pergunta? É que número que é elevado ao cubo da 64, beleza? A gente já fez aí nas questões anteriores, a gente viu que o 4, quando a gente pega o 4 e eleva ele ao cubo, vai dar 64. Beleza? Que é 4 vezes 4 vezes 4. Beleza, vamos para a letra B então. Letra B nós temos 144 elevado a menos meio. 144 elevado a menos meio. Bem, pessoal, olha só. Quando a gente vai pegar um número e elevar a um número negativo, a gente tem que tomar um cuidado. Estamos pegando um número e elevando a um número negativo, a gente tem que fazer primeiro um primeiro passo. Tá? Então, 144, pessoal, elevado a menos meio, quando a gente pega um número e eleva a um número negativo, o primeiro passo que a gente tem que fazer é pegar essa base aqui, ó,
Esse 144 é a nossa base, esse menos meio é o expoente. Como o expoente é negativo, a gente tem que pegar essa base, que é 144, e inverter ela. Tá, Gustavo, o que é inverter esse 144? Inverter esse 144, pessoal, é a gente botar 1 sobre ele. Então a gente inverteu, beleza? Se fosse 30 elevado a menos meio, a gente teria que inverter o 30, ficaria 1 sobre 30. Se fosse 2 elevado a menos meio, a gente teria que inverter o 2, porque o expoente é negativo, ficaria 1 sobre 2. Beleza? Então, pessoal, quando a gente vai pegar um número e elevar um expoente negativo, o primeiro passo é inverter a nossa base. Agora que a gente inverteu a nossa base, a gente vai pegar essa base invertida e vamos elevar ao número que está depois do sinal de negativo. O sinal de negativo está aqui. O número que está depois do sinal de negativo, pessoal, é o meio. Então, a gente vai pegar esse 1 sobre 144 e elevar a meio. Beleza? Agora, como é que a gente pega um número e eleva uma fração mesmo, pessoal? Um número elevado a uma fração vai dar uma raiz. Vai dar uma raiz em que esse número que está sendo elevado a uma fração está lá dentro da raiz, 1 sobre 144. Agora, o 2, que está no denominador dessa fração, vai se tornar o índice dessa raiz. E o 1, que está no numerador dessa fração, vai entrar aqui dentro, elevando o número que está lá dentro. Só que cuidado, pessoal, vai elevar tudo. Esse 1 vai elevar o 1 dividido por 144. Beleza? Então, vai ficar a raiz de índice 2, que é a raiz quadrada de 1 sobre 144 elevado a 1. Bem, pessoal, 1 sobre 144 elevado a 1 é 1 sobre 144 mesmo, beleza? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Deixa eu só consertar aqui. Esse 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, vai ficar 1 sobre 144, né? Raiz quadrada disso. Lembra, pessoal, quando for raiz quadrada, a gente pode omitir o índice, né? O índice aqui estava 2, daqui para cá eu omiti, porque quando for raiz quadrada você pode omitir o índice. Então vai ficar a raiz quadrada de 1 sobre 144, beleza? Tá, tranquilo, pessoal. Como é que a gente calcula a raiz de uma fração mesmo? Raiz de uma fração é raiz do de cima, que é 1, dividido pela raiz do de baixo, que é 144. Então vai ficar a raiz de 1 dividido por raiz de 144. Beleza, pessoal? Agora, raiz quadrada de 1, pessoal, raiz de qualquer índice de 1, lembra sempre que é 1, beleza? E a raiz de 144, pessoal, você está se perguntando que número que elevado ao quadrado vai dar 144. Aí você vai lá e faz as contas. Você vai ver que 10 ao quadrado é 100, aí você vai testar o 11, 11 ao quadrado dá 121. Quando você testar o 12, você vai ver que 12 ao quadrado, você vai fazer 12 vezes 12, vai dar 144. Então, o número que elevado ao quadrado dá 144, pessoal, é 12. Então, a raiz de 144 é 12, beleza? Então, letra B dá 1 sobre 12. Então, letra A já foi, letra B já foi. Vamos para a letra C. Letra C, ele pede 0,2 elevado a meio. Bem, pessoal, qual é o bizu mesmo de elevar um número com vírgula a qualquer expoente? O bizu de elevar um número com vírgula a qualquer expoente é o quê? Letra C, então, pessoal. Letra C, nós temos 0,2 elevado a meio. Bem, falei para vocês que o bizu de pegar o número com vírgula e elevar qualquer um, né, elevar qualquer expoente, a gente pegar esse número com vírgula e transformar ele para fração. Como é que a gente pega, então, o 0,2 e transforma ele para fração, pessoal? Ó, o 0,2 para a gente transformar ele para fração, o primeiro passo é esquece a vírgula. Esquece a vírgula. O que sobra se você esquecer a vírgula? Sobra 0,2. Então, o número que você quer passar para fração, né, esse número com vírgula 0,2, né, 0,2, perdão, é 0,2 dividido por 1, seguido de alguns zeros. Sempre vai ser isso. Sempre vai ser o número que você tem, se você esquecer a vírgula, dividido por 1, seguido de alguns zeros. A quantidade de zeros, pessoal, que vai ter é a quantidade de números que tem após a vírgula. A vírgula está aqui, após a vírgula nós temos um número, que é o 2. Então, se após a vírgula nós temos um número, nós vamos ter um zero aqui. Lembrando, pessoal, que o zero à esquerda do 2 não faz diferença, né? Zero à esquerda não interfere em nada. Então, nós temos 2 dividido por 10 elevado a meio. Só que 2 dividido por 10, pessoal, a gente pode dar uma simplificada, né? Como 10 é múltiplo de 2, a gente pode pegar e dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. 2 dividido por 2 é 1 e 10 dividido por 2 é 5. Beleza, pessoal? Então, 2 sobre 10 é a mesma coisa que 1 sobre 5. Porque essa fração não estava no formato irredutível. Agora dá, né? Agora está. Porque não tem como a gente dividir por um mesmo número em cima e embaixo. Agora mais. Então, fica 1 sobre 5. Então, pessoal, o que a gente quer calcular, ó, na letra C é o quê? É 1 sobre 5 elevado a meio.
Agora, como é que a gente pega uma fração mesmo, né? Perdão, como é que a gente pega um número e eleva uma fração mesmo? Para a gente pegar um número e elevar uma fração, a gente sabe que isso vai dar uma raiz. Uma raiz de o que está lá dentro da raiz vai ser o número que está elevado a uma fração. Vai estar 1/5 lá dentro. Agora, pessoal, raiz o quê? Esse 2 que é o denominador, o denominador dessa fração, vai vir como o expoente da raiz. Expoente da raiz não, gente. O índice da raiz, beleza? E esse 1, pessoal, que é o numerador da fração, vai vir para dentro da raiz, elevando o nosso 1/5, beleza? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter raiz de índice 2 de 1/5 elevado a 1. Pessoal, lembra que 1/5 elevado a 1, ou seja, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, a letra C, nós vamos ter raiz de índice 2 de 1/5, beleza? Porque 1/5 elevado a 1 é 1/5. Só que raiz de índice 2, pessoal, a gente pode omitir o índice. Vai ficar só raiz quadrada de 1/5. Agora, raiz quadrada de 1/5, pessoal, é o quê? É raiz do primeiro dividido pela raiz do segundo. Beleza? Raiz de 1, a gente sabe que é 1, sobre a raiz de 5. Agora, pessoal, tem algum número que elevado ao quadrado dá 5? Não, né? 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, né? Não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá 5. Então, o que a gente tem que pensar? Nós temos 1 sobre a raiz de 5. Então, quando não tivermos jeito, né? Como não tivermos esse número, a gente vai deixar só indicado, a gente vai deixar só raiz de 5. Beleza? Só que se vocês lembrarem, pessoal, da lista de racionalização, não é legal a gente ter uma fração em que embaixo, ou seja, no denominador, nós temos uma raiz. Para acontecer isso, né, para a gente contornar esse problema, pessoal, a gente vai ter que racionalizar esse número. Para a gente racionalizar um número que só tem uma raiz embaixo, a gente vai pegar essa fração e vamos multiplicar em cima por essa raiz e multiplicar embaixo por essa raiz. Beleza, pessoal? Então, ó, como é que a gente faz o produto dessa fração por essa fração? A gente multiplica os numeradores, 1 vezes a raiz de 5 da raiz de 5, dividido por. Embaixo nós temos raiz de 5 vezes a raiz de 5, que dá raiz de 5 elevado ao quadrado. Beleza? Só que acontece, né, pessoal? Quando nós temos raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, a gente pode cancelar esse índice 2 com essa raiz aqui. Beleza? Então, esse expoente 2 cancela com esse índice da raiz, que também é 2, certo? Porque a raiz quadrada, nós temos o índice 2 aqui. Então, nós vamos ter raiz de 5 dividido por, quando a gente cancela a raiz com o quadrado, fica só o 5 lá. Beleza? Então, fica a raiz de 5 sobre 5. Tranquilo, pessoal? Então, está resolvido aqui a letra C. Agora vamos para a letra D. Letra D nós temos 16 elevado a 5 meios. 16 elevado a 5 meios, que é a letra D, certo? 16 elevado a 5 meios. Bem, pessoal, olha só. Para fazer isso aqui, eu vou fazer um pouco diferente, ao invés de a gente transformar isso direto para a raiz, né? Olha só, pessoal, 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta, concorda? Porque 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Que vai dar 16. Então, pessoal, o que a gente está querendo calcular é o quê? É 2 elevado à quarta, que é o nosso 16, tudo isso elevado a 5 meios, certo? Agora, pessoal, o que é 2 elevado à quarta elevado a 5 meios? Né? Lembra lá da nossa lista, né, da nossa aula de potenciação? Quando nós temos uma potência de uma potência, pessoal, o que a gente faz? A gente repete a nossa base, ó, potência de potência, a gente repete a nossa base, que é 2, e vamos multiplicar os expoentes. A gente vai pegar esse expoente, que é 4, e vamos multiplicar por esse expoente, que é 5 meios. Beleza? Então vai ficar 2 elevado a 4 vezes 5 meios. Agora, pessoal, nós temos 4 vezes 5 meios, né? Vamos fazer aqui embaixo. Quanto está 4 vezes 5 meios? Beleza? Quando a gente tem um número, pessoal, vezes uma fração, o que a gente faz? A gente pega esse número e multiplica pelo numerador. Então, a gente vai pegar 4 e vamos multiplicar por 5. A gente pega esse 4 vezes 5 e divide tudo pelo próprio denominador, que é 2. Beleza? Só que 4 vezes 5 dividido por 2 vai dar o quê, pessoal? 4 vezes 5 dá 20, dividido por 2. 20 dividido por 2 é 10. Tranquilo, pessoal? Então, nós vamos ter 2 elevado a quanto esse produto? 2 elevado a 10. Beleza, pessoal? Agora, 2 elevado a 10, como é que a gente calcula? A gente pega o 2 e multiplica por ele mesmo 10 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, várias vezes. Só que a gente pode fazer uma malandragem, né, pessoal, para a gente calcular esse 2 elevado a 10. 2 elevado a 10, pessoal, é a mesma coisa que 2 elevado a 5 elevado a 2, certo?
2 elevado a 5 elevado a 2 é uma potência de potência. Como é que a gente faz potência de potência mesmo? A gente repete a base, que é 2, e multiplica os expoentes, beleza? Então fica 2 elevado a quinta elevado a 32, beleza? Só que 2 elevado a quinta, a gente sabe que é 2 elevado a quinta elevado a 2. Só que 2 elevado a quinta, pessoal, é 32. Então 2 elevado a 10, pessoal, é 32 ao quadrado. Aí você arma a continha, faz 32 vezes 32 e vê que vai dar 1024. Beleza, pessoal? Então letra D, resposta aí 1024. Agora vamos para a letra E. Letra E nós temos 27 elevado a 2 terços, beleza? Letra E, nós temos 27 elevado a 2 terços. Bem, mesma coisa, pessoal, vou fazer a mesma coisa que eu fiz acima. Olha só, o 27, né? Lembra que o 27 não é 3 ao cubo? Não é 3 vezes 3 vezes 3? Então o que a gente está querendo calcular, pessoal, é o quê? É 3 ao cubo, que é o 27, tudo isso elevado a 2 terços, beleza? Agora, potência de potência, como é que a gente faz mesmo? Potência de potência. A gente repete a nossa base, que é 3, e a gente multiplica os expoentes. A gente vai pegar o 3 e vamos multiplicar por 2 terços. Agora, quanto dá 3 vezes 2 terços mesmo, pessoal? 3 vezes 2 terços é o quê? Nós temos esse 3, que é um número, multiplicando uma fração. A gente pega esse 3 e multiplica pelo numerador, vai ficar 3 vezes 2. Tudo isso dividido pelo próprio denominador, que era 3. Beleza? Então vai ficar 3 vezes 2 dividido por 3. Então, pessoal, quando nós temos 3 em cima e 3 embaixo, a gente pode simplificar esse 3 aqui com esse 3 aqui. A gente pode cancelar esse 3 com esse 3. E vai sobrar só o quê? Vai sobrar só o 2, beleza? Então, fica 2. Então, 3 vezes 2 terços é 2, beleza, pessoal? Então, isso aqui é 3 elevado a 2, que é 3 ao quadrado, certo? Que é 3 vezes 3, que vai dar 9. Tranquilo, pessoal? Então, letra E aí dá 9. Agora vamos para a letra F, pessoal. Letra F nós temos 0,008 elevado a 1 terço. 0,008 elevado a 1 terço, né? Letra F. 0,008 elevado a 1 terço. Bem, pessoal, como é que a gente pega um número mesmo e eleva uma fração? Primeiro passo, rapidinho, pessoal, antes disso. Nós temos um número com vírgula e queremos elevar um expoente. Qual é o primeiro bizu mesmo que a gente tem que usar? É pegar esse número com vírgula e transformar ele para fração. Então, eu vou pegar esse 0,008 e transformar ele para fração. Como é que eu faço isso? Como é que eu transformo um número com vírgula em fração? Eu esqueço a vírgula e escrevo o que sobra. Sobra 0,008. Pronto. Só lembra que a vírgula estava aqui. Então, esse 0,008 é 008 dividido por 1, seguido de alguns zeros. A quantidade de zeros que vai ter, pessoal, é a quantidade de números que tem após a vírgula. A vírgula está aqui. Após a vírgula, ou seja, à direita da vírgula, nós temos 1, 2, 3 números. Então, quantos zeros a gente vai ter aqui embaixo nessa fração? 1, 2, 3. Beleza? Lembra, pessoal, que 0 à esquerda do 8 aqui, ó, 0 à esquerda de um número, né? Significa de nada, né? 0 à esquerda, né? Um 0 à esquerda significa de nada. Então, nós temos 8 dividido por 100. Perdão, gente, 8 dividido por 1000. Beleza? Então, o que a gente quer calcular é o quê? É 8 dividido por 1000, que é esse 0,008, elevado a 1 terço. Como é que a gente pega um número e eleva uma fração mesmo, pessoal? Agora sim, como é que a gente pega um número e eleva uma fração? O número elevado a uma fração, a gente sabe que vai dar uma raiz. Uma raiz em que está lá dentro é o 8 sobre 1000. Ok? Então, vai ser uma raiz em que o que está lá dentro é 8 sobre 1000. Agora, vai ser uma raiz, pessoal, em que o índice dela é o denominador dessa fração. Então, o 3 entra como denominador aqui. E o 1, que é o numerador, entra aqui, ó, elevando esse 8 sobre 1000. Beleza, pessoal? Então, ó, nós vamos ter raiz cúbica de 8 sobre 1000 elevado a 1. Agora, 8 sobre 1000 elevado a 1, pessoal, né? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, vai ficar 8 sobre 1000. Beleza? Agora, como é que a gente tira uma raiz de uma fração mesmo, pessoal? Vai ser a raiz do de cima dividido pela raiz do de baixo. Beleza? Então, vai ficar a raiz cúbica de 8 dividido por raiz cúbica de 1000. Ok? Agora, pessoal, a raiz cúbica de 8, né? A gente está procurando que número que elevado ao cubo dá 8, né? Esse número, pessoal, é 2. Porque quando a gente pega o 2 e eleva ao cubo, vai dar 8. Certo? Agora, raiz cúbica de 1000, pessoal, o que a gente tem que lembrar? Lembra que 1000 é uma potência de 10. Beleza? Como é que a gente escreve o 1000 em função de potência de 10? Quantos zeros tem após 1? 1,
3 zeros. Não tem 3 zeros aqui? Então 1000 vai ser 10 elevado ao cubo. Então a raiz cúbica, pessoal, de 1000 vai ser a raiz cúbica de 10 ao cubo. Só que lembra, pessoal, se você tem uma raiz de um índice em que lá dentro tem um número elevado a esse índice, né, a gente pode cortar esse cubo com esse índice aqui, da raiz. Então, raiz cúbica de 10 ao cubo é 10, beleza? Então vai ficar 2 sobre 10. Só que 2 sobre 10, pessoal, não está no formato irredutível dessa fração, né? Nós temos que o 10 é múltiplo de 2. Então a gente pode pegar para reduzir essa fração, para simplificar essa fração, a gente pode dividir por 2 em cima e embaixo. Agora, 2 dividido por 2, pessoal, a gente sabe que dá 1, certo? E 10 dividido por 2 é 5, então vai ficar 1 dividido por 5, ok? Então, letra F aí, pessoal, vai ser a resposta 1/5, beleza? Com letra F, está resolvido também. Resposta igual a 1/5. Tranquilo? Questão 6. Calcule o valor de cada expressão. Bem, pessoal, nós queremos calcular o valor dessas expressões aqui. Vamos começar da letra A. Letra A pede para a gente calcular 128 elevado a 1/7 mais 81 elevado a 1/4, tudo isso elevado a meio. Beleza? Agora, pessoal, vamos lá. Vamos pensar primeiro nesse 128 elevado a 1/7. Beleza. Como é que a gente pega um número, 128, e eleva uma fração mesmo, pessoal? Para a gente pegar um número e elevar uma fração, a gente sabe que esse resultado vai ser uma raiz em que esse número que está sendo elevado a uma fração vai estar lá dentro dessa raiz. Agora, o denominador dessa fração é o índice dessa raiz, então vai ser raiz sétima de o numerador dessa fração, que é 1, vai entrar dentro da raiz elevando ao número que está lá dentro, elevando 128. Então a gente vai ter raiz sétima de 128 elevado a 1. Só que 128 elevado a 1, né, pessoal? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Agora, raiz sétima de 128, o que a gente tem que se perguntar, pessoal? Que número que elevado a 7 vai dar 128, beleza? Então, você vai começar lá a pensar. 1 é 7, é 1. 2 elevado a 7 é o quê? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Aí você vai lá e faz a conta. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, vezes 2 dá 32, vezes 2 dá 64, vezes 2 dá 128. Opa, beleza. Então eu vi que quando a gente pega o 2 e eleva a sétima, dá 128. Então a raiz sétima de 128, pessoal, vai ser 2, beleza? O número que elevado a sétima vai dar 128 é 2. Beleza? Agora vamos pensar no 81 elevado a 1/4, pessoal. 81 elevado ao quarto, o que é? É um número elevado a uma fração. Um número elevado a uma fração, a gente sabe que dá uma raiz, em que esse 81 que está sendo elevado a uma fração vai ficar lá dentro da raiz. Só que essa raiz, né, o denominador dessa fração, o cara de baixo dessa fração, é o índice dessa raiz. Então, raiz quarta de 81. E o numerador dessa fração vai entrar dentro da raiz, elevando o número que está lá dentro, elevando o 81. Então, a gente vai ter raiz quarta de 81 elevado a 1. Só que 81 elevado a 1, pessoal, é o quê? É 81, certo? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então vai ficar raiz quarta de 81. Agora, pessoal, raiz quarta de 81, qual é a pergunta que a gente tem que se fazer? A pergunta que a gente tem que se fazer é que número que elevado a quarta vai dar 81? Resposta, pessoal, é 3, né? Quando a gente pega 3 e eleva a quarta, a gente vai ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, que vezes 3 dá 81. Então, a raiz quarta de 81 é 3. Por quê? Quando a gente pega o 3 e eleva a quarta, dá 81. Então, pessoal, a expressão da letra A é 128 elevado a 1/7, que é 2, mais 81 elevado a 1/4, que é 3, tudo isso elevado a meio. Beleza? Agora, vamos resolver dentro do parênteses primeiro, pessoal. 2 mais 3 dá 5, então a gente vai ter 5 elevado a meio. Como é que a gente pega um número e eleva a meio mesmo, pessoal? Como é que a gente pega um número e eleva uma fração? O número elevado a uma fração, a gente sabe que vai dar uma raiz em que esse número que está elevado a uma fração vai ficar lá dentro, certo? Uma raiz esta em que o denominador da fração é o índice da raiz e o numerador da fração, que é 1, vai entrar dentro da raiz elevando o número que está lá dentro, elevando o 5. Então, ó, a gente vai ter raiz quadrada de 5 elevado a 1. Então vai ser raiz quadrada de 5 elevado a 1. Só que 5 elevado a 1, pessoal, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, então vai ser raiz de 5. Beleza? Só que raiz, pessoal, de índice 2, né, raiz quadrada, a gente pode emitir o 2, beleza? Então, vai ficar a raiz quadrada de 5 que está aqui, beleza? Tranquilo, pessoal. Agora vamos para a letra B.
Bem, pessoal, na letra B, nós temos 1000 elevado a 0,66666, uma dízima periódica, vezes 1000 elevado a menos 1/4. Bem, pessoal, olha só. Vamos pensar primeiro aqui. Então, pessoal, vamos começar aqui na letra B com esse 1000 elevado a 0,6666. Tá? 1000 elevado a 0,666, assim vai. Bem, pessoal, esse 0,66666 é uma dízima periódica. Tá? É um número que tem infinitos 6. Beleza? Tem infinitos 6. Só que uma dízima periódica, pessoal, pode ser posta em forma de fração. A gente pode pegar esse 0,66666 e transformar ele em forma de fração. Tá, Gustavo, como é que eu faço isso? Para você fazer isso, você vai esquecer essa parte aqui do zero. Pensa só nessa dízima, no número que está se repetindo. O que está se repetindo não é o 6, o 6, o 6, o 6, o 6, o 6. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, esquecer a vírgula, e vamos pegar tudo com o período. Período, pessoal, é esse termo que se repete. Então, para a gente passar 0,666 para a fração, a gente vai pegar o zero, que é o número que está antes da vírgula, e vamos pegar o número que se repete, que a gente chama de período. Vamos pegar o 0 e o 6. Pronto, pegamos o 0 e o 6. Agora, a gente vai dividir, pessoal, esse 0 e 6 por o seguinte, pessoal. Nós não temos só um número que está se repetindo? 6, 6, 6, 6, 6. Então, para cada quantidade de números que se repete, a gente vai botar um 9. Então, se é um número que está se repetindo, a gente vai botar um 9. Ok? Só que 0 à esquerda, pessoal, a gente pode ignorar. Então, esse 0,66666 é o quê? É 6 dividido por 9, beleza? Se tivesse, pessoal, algum número aqui antes do período, por exemplo, se fosse 0,16666 e assim vai, a gente teria que botar um 9 para cada número que se repete e um 0 para cada número que está depois da vírgula e não se repete. Então, se fosse esse caso aqui, como é que a gente faria esse 0,16666 para botar em fração? A gente pegaria tudo com o período, ou seja, a gente pegaria, esquece a vírgula, a gente pegaria o 0, o 1 e o 6, a gente pega tudo até o número que se repete, ou seja, 0,16, e dividiria por tantos 9 quanto forem um número que se repete. Não é só um número que se repete, 6, 6, 6, 6, 6. Então a gente teria um 9, e para cada número que está depois da vírgula e não fica se repetindo, por exemplo, 1, a gente botaria um 0. Se tivesse dois números aqui depois da vírgula que não se repetissem, a gente botaria 2 zeros, beleza? E assim vai. Mas no nosso caso, 0,6666 é 6 dividido por 9, beleza? Só que 6 dividido por 9, pessoal, a gente pode dar uma simplificada, né? A gente pode pegar e dividir por 3 em cima e embaixo, beleza? A gente pega o 6 e divide por 3, 6 dividido por 3 é 2, e pega o 9 dividido por 3, 9 dividido por 3 é 3, beleza? Então 0,666666, infinito 6, é o 2 terços, beleza? Então, nós vamos ter 1000 elevado a 2 terços. Só que lembra de outro bizu, pessoal? Lembra que eu falei que toda vez que você tiver um seguido de vários zeros, tipo 100, 1000, 10.000, 1 milhão, 1 bilhão, qual é o bizu? O bizu é você pegar esse número e botar ele em potência de 10. Como é que eu pego esse número e boto em potência de 10, pessoal? Esse número é 10 elevado a alguém. Esse alguém, pessoal, em que o 10 vai ser elevado, é a quantidade de zeros que tem esse número. Esse número não tem 1, 2, 3 zeros? Então, o 1000, que tem 3 zeros, vai ser 10 elevado a 3. Beleza? Então, pessoal, esse 1000 elevado a 0,66666 é o quê? É 10 elevado ao cubo, tudo isso elevado a esse 0,666, que é 2 terços. Beleza? Agora, como é que a gente pega um número, pessoal? Uma potência de uma potência mesmo? Como é que a gente faz potência de potência? A gente repete a nossa base, que é 10, e vamos multiplicar os expoentes. Vamos pegar o 3 e vamos multiplicar por 2 terços. Beleza? Agora, pessoal, 3 vezes 2 terços, né? O que é? A gente pega o 3, que é um número, e multiplica por uma fração. Para a gente fazer isso, a gente pega o 3 e multiplica pelo numerador da fração. A gente vai pegar 3 vezes 2, que dá 6, certo? E a gente repete o denominador, que é 3, beleza? Então vai ficar 10 elevado a 6 sobre 3, beleza? Fica 10 elevado a 6 sobre 3 é 2, beleza? Então fica 10 elevado ao quadrado. Tranquilo? Então 10 ao cubo elevado a 2 terços é 10 elevado ao quadrado. Agora, nós temos que isso aqui, pessoal, multiplica ainda 10.000 elevado a menos 1/4. 10.000 elevado a menos 1/4. Beleza. Vamos pensar então quem é 10.000 elevado a menos 1/4. Então 10.000 elevado a menos 1/4. Qual é o bizu, pessoal? Quando a gente tem um número com seguido de vários zeros,
a gente pegar esse 10.000, que é um seguido de vários zeros, e botar ele em forma de fração. Perdão, gente, botar ele em forma de fração não. Pegar ele e botar em forma de potência. Pegar ele e escrever ele como 10 elevado a alguém. Então, pessoal, esse 10.000 vai ser 10 elevado a alguém. Esse alguém, né, esse expoente que vai levar o 10, é a quantidade de zeros que a gente tem após o 1. Nós temos 1, 2, 3, 4 zeros. Então, se nós temos 4 zeros, esse 10.000 vai ser 10 elevado a 4. Beleza, pessoal? Então, esse 10.000 elevado a menos 1 quarto vai ser 10 elevado a 4 elevado a menos 1 quarto. Ok? Só que, pessoal, o que é isso aqui? É uma potência de uma potência. Como é que a gente faz potência de potência? A gente repete a nossa base, que é 10, e vamos multiplicar os expoentes. Vamos pegar esse expoente que é 4 e vamos multiplicar por esse expoente que é menos 1 quarto. Beleza? Agora, como é que a gente pega um número e multiplica por uma fração? A gente pega o número e multiplica pelo numerador da fração. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Ou seja, vai ficar 10 elevado a menos 4. E a gente repete só o denominador, que é 4. Beleza? Só que 4 elevado a menos 4 dividido por 4, pessoal, é 1. Menos 1, certo? Porque nós temos um negativo dividido por um positivo. Então vai dar negativo e 4 dividido por 4 é 1. Então vai ficar 10 elevado a menos 1. Então, pessoal, a expressão que ele quer calcular é 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 1. Agora, o que é isso aqui, pessoal? É um produto, tá vendo aqui? Um produto de potências. Ó, eu tenho uma potência e outra potência. Então, eu tenho um produto de potências que tem a mesma base. Base 10 expoente 2, base 10 expoente 2. Então, produto de potência mesma base, a gente repete a base e a gente soma os expoentes. A gente vai pegar esse expoente que é 2 e vamos somar com esse expoente que é menos 1. Então, vai ficar 10 elevado a 2 menos 1 é 1. Só que 10 elevado a 1, né? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, fica 10. Beleza, pessoal? Então, letra B aí dá 10. Agora vamos para a letra C, pessoal. Letra C nós temos 16 elevado a meio vezes 27 elevado a 2 terços. Beleza, então 16 elevado a meio vezes 27 elevado a 2 terços. Então, 16 elevado a meio vezes 27 elevado a 2 terços ou 1 terço. Vamos subir lá, elevado a 2 terços. 16 elevado a meio vezes 27 elevado a 2 terços. Bem, pessoal, vamos pensar separado de novo. Quem é 16 elevado a meio? Como é que eu pego um número e elevo uma fração mesmo? O número elevado a uma fração vai dar uma raiz. Raiz esta em que esse número que está sendo elevado a uma fração vai estar lá dentro. Agora, esse número aqui, que é o denominador da fração, vai virar o índice dessa raiz. E o numerador da fração, que é 1, vai entrar dentro da raiz, elevando o número que está lá dentro, que é o 16. Beleza? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter raiz de índice 2, que é a raiz quadrada, de 16 elevado a 1. Só que 16 elevado a 1, pessoal, é 16, né? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, a gente vai ter raiz quadrada de 16. Lembra, pessoal, quando a gente tiver raiz quadrada, a gente pode omitir esse índice, certo? Então, raiz quadrada de 16, a gente pode escrever somente assim. Raiz quadrada de 16. Beleza? Agora, vamos pensar, pessoal, na verdade, né? Qual é a raiz quadrada de 16? Que número, quando a gente eleva ao quadrado, dá 16? É o 4, né, pessoal? Quando a gente pega o 4 e eleva ao quadrado, dá 16. Agora, pessoal, vamos pensar no 27 elevado a 2 terços? Como é que a gente pega o 27 e eleva a 2 terços? É um número elevado a uma fração. Se é um número elevado a uma fração, vai dar uma raiz. Raiz esta em que esse número que está sendo elevado a uma fração vai estar lá dentro. Beleza. Agora, esse número aqui, que é o denominador da fração, vai entrar como índice da raiz. E esse número aqui, que é o numerador, vai entrar lá dentro da raiz, elevando o número que está lá. Então, elevando 27. Beleza? Então, vai ser raiz cúbica de 27 ao quadrado. Beleza, pessoal? Raiz cúbica de 27 ao quadrado. Então, pessoal, vai ficar raiz cúbica de 27 ao quadrado. Quando você fizer a conta de 27 ao quadrado, você vai ver que dá 729. Beleza? Então, vai ser raiz cúbica de 29. Aí você vai começar a pensar que número que é elevado ao cubo vai dar 729, ok? Aí você vai começar lá, pessoal. 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8. Então tá longe ainda, tá 8. Então vamos pegar, por exemplo, sei lá, o 5. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Opa, tá longe ainda, vamos aumentar isso mais. Vamos pegar o 8. 8 ao cubo, pessoal, é 8 vezes 8 vezes 8, certo? 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8 dá 64. 64 vezes 8 dá 512. Então, a gente pode aumentar mais ainda. Vamos pegar o 9 ao cubo? 9 ao cubo dá 9 vezes 9 vezes 9. Agora, pessoal, 9 vezes 9 dá 81, que multiplicado por 9 vai dar 729. Beleza, pessoal? Então, a raiz cúbica de 729, ou seja, o número
que elevado ao cubo dá 729 é 9, beleza? Então, a raiz cúbica de 729 é 9. Então, pessoal, a gente vai ter o quê? 16 elevado a meio, que é 4, vezes 27 elevado a 2 terços, que é 9, beleza? Agora, 9 vezes 4 dá 36, ok? Então, gabarito aí da letra C é 36, ok? Questão 7. Qual é o valor de A elevado a B, sendo A menos 1/4 elevado a menos 2, mais 1/3 elevado a menos 2, e B, essa expressão aqui? Tá, pessoal, vamos pensar na expressão do A primeiro? Ó, a expressão do A é o quê? Nós temos menos 1/4 elevado a menos 2, mais 1/3 elevado a menos 2 também. Bem, como é que a gente pega um número e eleva um expoente negativo, pessoal? Lembra? Para a gente pegar um número e elevar um expoente negativo, o primeiro passo que a gente tem que fazer, né? Vamos fazer separado, menos 1/4 elevado a menos 2, depois 1/3 elevado a menos 2. Para a gente pegar um número e elevar um expoente negativo, o primeiro passo é a gente inverter a base. Então, a base que é menos 1 dividido por 4, quando a gente inverte, vai ficar o quê? O 4 vai para cima e o menos 1 vem para baixo. Então, vai ficar 4 dividido por menos 1. Então, eu inverti a base. Agora que eu inverti a base, pessoal, eu vou pegar essa base que está invertida e vou elevar ao número que vem depois do sinal de negativo. O sinal de negativo está aqui, o número que vem depois é o quadrado. Beleza? Então, menos 1/4, né? Menos 1 dividido por 4 elevado a menos 2 vai ser 4 vai para cima, menos 1 vem para baixo, e a gente eleva depois ao número que está depois do sinal de negativo, que é o 2. Beleza. Mais 1/3 elevado a menos 2. Bem, pessoal, agora, o que é 1/3 elevado a menos 2, certo? A gente tem um número, de novo, elevado no expoente negativo. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que pegar essa base, que é 1/3, e inverter. Como é que a gente inverte 1/3? O 3 que está embaixo vai para cima, e o que está em cima vem para baixo. Então vai ficar 3 dividido por 1. Tudo isso a gente eleva ao número que está depois do sinal de negativo. O sinal de negativo está aqui, o número que vem depois está aqui. Beleza? Então a gente vai ter 4 dividido por menos 1. Como é que a gente pega o 4 e divide por menos 1, pessoal? Vai dar negativo, certo? Porque é um positivo dividido por um negativo, então vai dar negativo. E 4 dividido por 1 é 4, então vai ficar menos 4 elevado ao quadrado, mais 3 dividido por 1 é 3, certo? Qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo, elevado ao quadrado. Agora, pessoal, menos 4 elevado ao quadrado é o quê? É 16, certo? Todo número elevado ao quadrado é positivo, né? Então a gente vai ficar positivo, 4 vezes 4 que é 16. Então vai ficar 16 mais 3 elevado ao quadrado. Quanto vale 3 elevado ao quadrado? Vale 3 vezes 3, que é 9. Agora, 16 mais 9 dá 25. Agora vamos pensar no B, pessoal. O B, nós temos 2 vezes 1/3 elevado a menos 1, menos 2 elevado ao quadrado, dividido por meio elevado a menos 2. Beleza, pessoal. Vamos lá. Vamos começar primeiro pensando nesse 1/3 elevado a menos 1. Como é que a gente pega um número mesmo e eleva um expoente negativo? A gente tem que pegar esse número, que é a base, que está sendo elevado ao expoente negativo, e inverter ela. Como é que a gente inverte 1/3? O 3 que está embaixo vai para cima, e o 1 que está em cima vem para baixo. Vai ficar 3 elevado a 1. A gente pega essa base invertida, pessoal, e eleva ao número que está depois do sinal de negativo. O sinal de negativo está aqui, o número que está depois dele é 1. Então vai ficar 3 dividido por 1 elevado a 1. Só que 3 dividido por 1, pessoal, a gente sabe que é 3, certo? Então vai ficar 3 elevado a 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Beleza, pessoal? Então, ó, bizu. Toda vez que você tiver um número, pessoal, e elevar menos 1 nada mais é do que inverter ele. Então, ó, 1/3 elevado a menos 1, eu peguei o 3, botei para cima e botei 1 para baixo. Pronto. Beleza. Então, se eu tivesse, por exemplo, sei lá, 2/3 elevado a menos 1, é só inverter. O 3 que está embaixo vai para cima e o 2 que está em cima vem para baixo. Beleza, pessoal? Então, grava esse bizu aí, ó. Por exemplo, eu tenho 2 elevado a menos 1. É só pegar o 2 e inverter. Como é que eu pego o inverso de 2? Eu boto 1 sobre ele. Beleza? Então, isso aqui é bizu, pessoal. Toda vez que tiver, por exemplo, sei lá, 4/5 elevado a menos 1. Elevar a menos 1 é somente inverter. O 5 que está embaixo vai para cima e o 4 que está em cima vem para baixo. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é só um bizu. Então, fora de contexto aí, ó, um bizu. Como é que a gente pega um número qualquer e eleva a menos 1? Ok? Então, tá aí o bizu. Beleza, pessoal. Agora também nós temos aqui, ó, meio elevado a menos 2. Como é que é meio elevado a menos 2, pessoal? Meio elevado a menos 2, né, nós temos um número elevado a um expoente negativo. Como é que a gente faz? Se é um número elevado a um expoente negativo, o primeiro passo é a gente pegar essa base aqui, ó, que é meio, que está elevado ao expoente negativo, e inverter ela. Como é que a gente inverte essa base? O 2 que está embaixo vai para cima
e o 1 que está em cima vem para baixo. Então vai ficar 2 dividido por 1. Então fica 2 dividido por 1, tudo isso elevado a menos 2. Beleza? Então fica 2 dividido por 1 elevado a menos 2. Agora, a gente sabe... Opa, pessoal, elevado a menos 2 não, né? Perdão. A gente pega, inverte a base e eleva o número que está depois do sinal de negativo, né? O sinal de negativo está aqui, o número que está depois dele é o 2. Beleza? Então fica 2 sobre 1 elevado a 2, hein, pessoal? Desculpa, errei aqui. Tá. Agora, pessoal, 2 dividido por 1, a gente sabe que é 2, certo? Então vai ficar 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Beleza? Então, pessoal, a expressão que a gente quer calcular é o quê? É 2 vezes 1 terço elevado a menos 1, que é 3, menos 2 ao quadrado, que é 4, dividido por meio elevado a menos 2, que é 4. Beleza, pessoal? Então vai ficar 2 vezes 3, que é 6, menos 4 dividido por 4. Então, 6 menos 4 dividido por 4. Beleza? Então, o B deu 6 menos 4 dividido por 4. Só que 6 menos 4, pessoal, é 2. Então, o B deu 2 dividido por 4. Só que 2 dividido por 4, pessoal, a gente pode dar uma simplificada. A gente pode dividir por 2 em cima e embaixo. A gente pode pegar em cima e dividir por 2, ou seja, 2 dividido por 2 vai dar 1, e 4 dividido por 2 também vai dar 2, beleza? Então, 2 dividido por 2 é 1, e 4 dividido por 2 é 2. Então, a gente deu uma simplificada, beleza? Então, pessoal, o que a gente quer calcular, que era o A elevado a B, é o quê? É 25 elevado a meio. Então, esse A elevado a B que a gente quer calcular é 25 elevado a meio, ok? Como é que a gente pega 25 elevado a meio mesmo, pessoal? Como é que a gente pega um número e eleva uma fração? Um número elevado a uma fração, a gente sabe que vai dar uma raiz. Essa raiz vai ter como esse número que está sendo elevado a uma fração lá dentro, beleza? Agora, o denominador dessa fração é o índice da raiz. E o numerador dessa fração, que é 1, entra lá dentro como expoente do número que está lá dentro. Beleza? Entra lá dentro da raiz como expoente do número. Então, a gente vai ter raiz de índice 2, que é a raiz quadrada, de 25 elevado a 1. Só que 25 elevado a 1, pessoal, é 25. Beleza? Então, vai ficar a raiz quadrada de 25, que é a raiz, né? Raiz de quadrado a gente pode omitir índice, que fica a raiz de 25. Agora, pessoal, a raiz quadrada de 25 é o quê? Está perguntando que número, quando a gente eleva ao quadrado, dá 25, né? A resposta aí é o 5, né? Quando a gente pega o 5 e eleva ao quadrado, dá 25. Bem, pessoal, outro bizu aí é o seguinte. Toda vez que você tiver um número, qualquer ele que seja, e elevar a menos meio... Perdão, gente. Elevar a menos meio não. Elevar a meio. Pegar o número e elevar a meio, pessoal, é simplesmente tirar a raiz quadrada dele. Pegar um número e elevar a 1 terço é você pegar esse número e tirar a raiz cúbica dele. Pegar um número qualquer, pessoal, e elevar a 1 sobre, sei lá, 7, é eu pegar a raiz de índice 7 desse número. E assim vai. Beleza, pessoal? Raiz sétima de x. Tranquilo? Então, mais um bizu aí, para vocês gravarem. Beleza? Eu não tinha feito esse bizu antes. Por quê? Porque eu queria que vocês entendessem o processo. Beleza? Porque é melhor você entender o processo do que só gravar o bizu. Mas agora que você já entendeu o processo, você grava esse bizu para você economizar tempo e sempre ser mais prático na solução de questões, beleza, pessoal? Então, 2 bizus aí para vocês lembrarem, beleza? Tanto elevado a menos 1 quanto elevado a meio, tranquilo? Então, essa foi a questão 7.